Olá, mais uma vez aqui, trazendo uma reflexão da Palavra de Deus, e eu convido você que está a me ouvir nesse momento. Eu quero compartilhar algo que vem das Escrituras Sagradas e, como sempre, o desejo do meu coração é trazer algo que vem do próprio Senhor por meio de Sua Palavra. E isso sempre vem ao meu coração quando penso na pessoa do Senhor Jesus. E tem um momento nas Escrituras que Jesus está conversando com os seus discípulos, e em uma de suas falas ele traz justamente nesta reflexão algo sobre confessar a Cristo como o Senhor. E ele diz exatamente o seguinte, que aquele que me confessa diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É uma fala bem interessante. Jesus ele é sempre direto dentro daquilo que ele traz para os seus ouvintes, e ele então traz dentro de um contexto esta fala dele, que diz sobre ter um relacionamento com ele, ou seja, aquele que confessa o nome dele tem a ver com uma vida de devoção, uma vida de caminhada, vamos dizer assim, diante do próprio Cristo na sociedade onde este está inserido. E Jesus então está falando justamente disso, de andar com ele, viver com ele, e a vida se traduz, o viver neste mundo se traduz numa vida que traz uma confissão para aqueles que o cercam. Todo aquele que segue a Cristo e vive com Cristo, a vida é então esta confissão diante dos homens. É por isso que ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É muito interessante olhar para esta fala de Jesus, porque isso nos remete também a uma outra fala de Jesus no último dia, quando ele diz que muitos vêm a ele, e quando chegam diante dele vão dizer: olha, Senhor, em teu nome eu fiz isto, eu fiz aquilo. Mas Jesus vai dizer: olha, eu não vos conheço. Mas também há um outro grupo que vão chegar diante dele, e ele vai dizer: vinde de benditos de meu Pai, e possuir a terra como herança. Então nós encontramos essas duas circunstâncias, esses dois contextos. Mas também a gente vai olhar um certo momento que o próprio Cristo vai fazer uma pergunta para os seus discípulos, e a pergunta é justamente essa: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí a resposta dos discípulos uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que és Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Então, nós encontramos várias respostas acerca de quem é o Cristo. Mas a pergunta que Jesus faz: e vós, quem dizeis que eu sou? Isso fará toda a diferença, porque quem olha para o Cristo e reconhece na pessoa dele que é exatamente aquele que veio de Deus, então essa resposta ela é uma resposta que satisfaz o próprio Senhor Jesus. Então, reconhecer Jesus como o Filho de Deus ou como o próprio Deus, isto é uma resposta que está de acordo com aquilo que a própria Escritura diz, com aquilo que é ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Então, eu quero convidar a você para pensar sobre essas questões. Viver com Cristo, viver para Cristo, e
isso se traduz então numa vida de entrega, viver para o louvor e para a glória de Deus. Este é o chamado do próprio Deus para todos aqueles que reconhecem a Cristo como o Filho de Deus. Pense nisso, guarde essa palavra no seu coração.